Olha só, o tema da meditação de hoje é problema. Eu não sei se alguém mais tem problema ou se sou só eu, né? Mas existem formas e formas que a gente pode usar para lidar com os problemas. E a maneira com que você escolhe lidar com os problemas pode gerar um resultado absolutamente diferente na sua vida. Quando eu falo forma de lidar com o problema, eu não estou falando fingir que ele não existe. Porque tem muita gente, os namastê da vida, né? Que fica, namastê, e finge que o problema não existe, não resolve. Então você querer tapar o sol com a peneira, fingir que não está acontecendo, fingir que não é um problema, fingir que você não está sofrendo, fingir que isso não está te tirando sono, não vai resolver nada. Na verdade vai piorar, porque esse problema ele vai se agravando, se agravando, se agravando, até que chega num ponto que você não tem mais saída, e daí você surta, ou faz alguma besteira, ou sofre, ou tem uma consequência maior. Mas o que eu estou falando é de olhar para o problema de uma maneira diferente e primeiro, né, entender que existe um problema. E o fato de você admitir que você tem problemas não é demérito nenhum, não é problema nenhum. Você não é menos porque você tem problemas. O que é prejudicial é você ficar se lamentando com os problemas. Então, se você tem um problema, você tem que resolver o problema, aprender com ele e seguir sua vida. O que acontece é o seguinte: os problemas muitas vezes nos paralisam. E essa meditação é uma evolução da meditação da formiga que a gente já fez. A meditação da formiga é o quê? Você está andando numa direção, aparece um obstáculo e você escolhe dar a volta nesse obstáculo e achar um outro caminho. Muitas vezes existem situações as quais elas se repetem sistematicamente na nossa vida. Então não é um acaso, não é uma árvore que caiu no seu caminho, é toda vez que você vai passar por aquele caminho, existe um mesmo obstáculo que te enrosca e que te impede. E 99% dos problemas da sua vida, eles são recorrentes, ou seja, eles são a mesma versão da mesma coisa acontecendo de novo, de novo, de novo, de novo. Enquanto você não encontrar uma maneira mais eficiente de lidar com aquilo, você não vai conseguir passar para o próximo nível. Porque quando eu falo dessa meditação, as pessoas acham, então legal, eu vou aprender a desconstruir os problemas, eles vão deixar de existir. Os problemas velhos vão deixar de existir, daí vão aparecer os problemas novos, porque o problema sempre vai existir. Só que se você tem uma ferramenta eficiente para lidar com esses problemas, eles não só não te atormentam, como também eles são instrumentos para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Ou seja, a loucura que eu estou falando é, problema não é ruim, não é castigo. Problema é oportunidade. E você pode usar o material do que é feito o problema e transformar isso em solução para você. E é justamente isso que eu quero falar para vocês. E como sempre eu vou contar uma historinha, né? Porque eu acho que fica mais fácil da gente entender com histórias práticas. Eu vou aproveitar que a senhora está aqui e eu vou contar uma história da sua filha, né? Tem uma aluna minha que chama Mônica, que é filha daquela moça linda ali, até se parecem um pouco. E a Mônica, ela é meio avódona, assim, né? E ela era muito estressada, mas ela está meditando, ela ficou bem zen agora. Daí ela foi para Ubatuba e ela estava saindo, sei lá da onde, e ela foi dar ré no carro, assim, e tinha uma pilastra, ela não viu, e arrebentou a porta do carro na pilastra, macetou a porta inteira. Eu não sei como ela conseguiu, mas ela furou a porta do carro, né? Fez um buraco na porta do carro. Foi de uma cola, viu? E estava chovendo. Não, mas eu não sei se a senhora sabe, estava chovendo. Sabe o que ela fez? Normalmente ela ficaria estressada, ia começar a se martirizar, a se chicotear. Sua burra, por que você não viu a pilastra? Ah, meu Deus, e agora? De onde você vai tirar dinheiro para pagar? Tal. Sabe o que ela fez? Ela atravessou a rua, tinha um carro do SAMU, ela foi lá, pediu um esparadrapo, colou um esparadrapo na porta do carro, tampou o buraco e continuou, porque naquele momento, a única coisa que ela precisava fazer era tampar o buraco para não entrar água na porta. E depois ela ia pensar o que ela ia fazer. E isso, intuitivamente, é exatamente o que eu proponho que você faça.
Todos os problemas complexos e grandes que aparecem na nossa vida, nada mais são do que vários inconvenientes pequenos juntos, e daí eles vão se acumulando, acumulando, acumulando e viram um problemão, né? E daí você olha para aquele negócio e você não consegue passar. Então, se naquele momento a Mônica escolhesse resolver como que ela ia pagar a porta, por que que ela foi tão burra, ela ia ficar paralisada. E a maior das montanhas do planeta Terra, não importa qual seja, é formada de pequenos grãos de terra. Então não importa o tamanho da montanha que esteja na sua frente impedindo o seu caminho, ela é formada de pequenos grãos de terra. E se você tiver a paciência de ir tirando grãozinho por grãozinho, uma hora a montanha desaparece. Passar por cima de um grãozinho de terra é muito simples, é muito fácil. Passar por cima de uma montanha é um grande desafio e causa muito sofrimento. Se você entender uma forma de desconstruir o problema, para parar de tentar enfrentar a montanha e começar a passar por cima de grãozinho de terra, sua vida fica muito fácil. Então o que a Mônica fez? Ela tinha uma montanha na frente dela, né? Ela pegou o grãozinho, que era o próximo passo, e resolveu aquilo. E esqueceu o resto. E foi para casa e dormiu feliz e tranquilo e saudável e pronto. E daí no outro dia ela deve ter resolvido outra coisa, porque eu não sei, né, o desfecho disso. E assim vai. Então, sempre a gente pode fazer isso, desconstruir problemas, né? Só que, falar isso de bater a porta do carro é fácil, né? Falar isso de, eu deixei meu celular cair no chão e quebrou a tela, é fácil. Então, tem vários problemas corriqueiros da nossa vida que não é um grande desafio você lidar com ele, né? Porque você fala, de um jeito ou de outro eu passo por isso. E daí dá para você ir na raça, mesmo que você fizer tudo errado, um monte de cagada, você consegue ainda aos trancos e barrancos escalar a montanha e passar do outro lado. E é o que normalmente a gente faz. E é por isso que as pessoas estão tão estressadas, porque ao invés de ter uma estratégia saudável para desconstruir problemas, ela enfrenta o problema com tudo, ela vai, enfrenta e passa e acontece. Só que tem alguns problemas que você não consegue enfrentar na raça, né? E eu vou contar uma história minha pessoal e vocês vão ver do que eu estou falando. O meu irmão tentou por muitos e muitos anos engravidar e não conseguia engravidar, e tentava e não conseguia, e foi lá fazer negócio de fertilidade, não conseguia, aquela porra toda, super frustrado com isso. Daí ele decidiu que ele queria adotar, né? Beleza, daí vai, fica na fila de adoção, aquela zona toda, tal, até que finalmente conseguiu, foi lá, adotou um molequinho, tal, veio para casa, bonitinho. E o moleque tem quase a idade do meu filho, ele é 6 meses mais novo que o meu filho, né? E os dois crescendo junto, bonitinho, belezinha, tal, enfim, acontecendo, e todo mundo feliz. E de repente, o meu sobrinho começou a regredir, ele comia de tudo, ele foi diminuindo, não comia mais tudo. Daí a gente percebeu que ele não conseguia se comunicar e que ele não falava, nem balbuciava nada e tal. E começou a fazer uns exames e pesquisar e descobriu-se que ele é autista. E quando veio essa notícia, isso bateu em mim uma porrada tão forte que eu falei, fudeu. E eu entrei num estado de revolta tão grande com Deus, com o universo, com a justiça, com puta que pariu, que sacanagem. Porque pessoas boas que, fizeram bem e tal, vão ter que passar por isso e tal. E a minha vida ficou negra, eu entrei no vale da sombra da morte. E ali eu fiquei por 12 horas. E foi fazendo esta meditação, exatamente essa, que eu comecei a sair dali. Então o conceito é você desconstruir o problema que está na sua frente para que ele fique mais digerível. E esse problema, se eu não tivesse desconstruído, eu não ia conseguir digerir. Eu ia passar a vida sofrendo e me martirizando e tudo mais, né? E eu fiz essa meditação e eu consegui, pela primeira vez, desconstruir um problema que para mim era, muito grande na minha vida. Então, o primeiro passo dessa desconstrução parte da premissa de que você tem que identificar o problema e assumir que o problema existe. Porque tem gente que fica fingindo que o problema não existe, tampa o sol com a peneira, né? E eu não estou julgando, mas é o jeito que a pessoa age. Eu tenho 2 irmãos, né? Tem esse que eu estou falando e tem um outro. O meu outro irmão, ele escolheu fingir que não era com ele, que não existia, não, isso aí não é nada, tal, e não deu bola, andou, cagou com o negócio.
E hoje ele tem uma relação super distante com a gente, né? Então, se você não admite que existe um problema, você não vai conseguir desconstruir nada. Então a primeira coisa é assumir para você, mano, tem um problema, esse negócio é sério, tá me causando dor, sofrimento, seja lá o que for, né? Eu estou usando esse exemplo, mas tem N outros problemas, né? Tem a pessoa que é gordinha e quer emagrecer, mas ela não quer admitir que quer emagrecer, porque ela acha que isso é futilidade, ela não pode ser fútil. Tem a pessoa que quer ganhar mais dinheiro, mas ela já tem uma vida estável, né? Não passa necessidade e ela tem vergonha de querer ganhar dinheiro. Então ela não percebe que isso é um problema, ela não admite que existe o problema para que o problema seja desconstruído. Segundo passo, é você identificar o problema dentro da sua proporção, não é a proporção do outro. Porque para cada pessoa, a visão do problema é diferente. Talvez, para mim, bater o carro não signifique absolutamente nada, mas para a Mônica seja uma coisa muito grave. Eu até falei esse exemplo outro dia, de um pai de família, que tem 3 filhos, e é o único provedor da casa, perdeu o emprego, não tinha economias, e estava descabelado lá, desesperado para saber o que ele ia fazer. Foi conversar com a filha dele, uma jovem de 15 anos, e a filha chorando no quarto, em prantos. Ele achou que ela estivesse preocupada com a questão financeira, foi perguntar para ela, e ela falou assim, não pai, não é, que eu estou com uma espinha na ponta do meu nariz e eu vou numa festa de 15 anos. E ele ficou puto, mas... Então, olha só que coisa engraçada, mas para ela, esse é o maior problema do mundo. E para ele, era uma idiotice tremenda. Só que ela estava cagando e andando se ela ia pagar o aluguel ou não, porque para ela o maior problema do mundo é a festa de 15 anos, percebe? Então, se você não consegue admitir para você qual é o seu problema, independente do espectro do outro, você não consegue desconstruir, percebe? Então, este primeiro passo, ele é muito importante, e você tem que olhar para o problema sem julgamento. Você não pode ter julgamento de valor e falar, este problema sim é importante, este não é tão importante. Porque você só consegue desconstruir aquilo que você está enxergando. Uma vez que você enxerga o problema, aí sim, putz, está aqui, ó, é essa montanha que está me impedindo de andar. Então, parecido com a meditação da formiga. Você vai andando por uma estrada e de repente, pum, aparece um obstáculo no seu caminho. Diferente da árvore, esse obstáculo ele foi criado por você, porque tudo que você identifica como problema vem da sua perspectiva de mundo, de enxergar que aquilo é um problema ou não. Para algumas pessoas não é problema, né? Para mim, conviver com uma criança autista ia ser um problema tremendo, mega, porque eu não tinha a menor habilidade com isso, eu não sabia o que era, eu não sabia o que me esperava, e eu estava com mais medo do desconhecido do que qualquer outra coisa. A partir do momento que hoje a minha vida, a minha relação com ele é fantástica, linda, maravilhosa, mas lá eu não sabia disso. Então isso para mim foi uma grande oportunidade para eu me conhecer, para eu ser uma pessoa diferente, para eu evoluir um monte de coisa, percebe? E para outra pessoa recebeu essa notícia e não foi embora, falou, poxa, que coisa, né? Legal, vamos lá, vida que segue. Então, primeira coisa é essa identificação. Identificou, você tem que começar a desconstruir. E por onde você começa a desconstruir? Pela primeira coisa com a qual você precisa lidar. Então, eu saí da minha revolta com uma informação na minha cabeça. O que eu posso fazer agora? Dar apoio emocional para o meu irmão e para minha mãe, que estavam desesperados os dois. Só isso. A única coisa que eu precisava fazer naquele momento era isso, porque ele ainda era um bebê, não comia muita coisa, usava fralda e tal, mas ainda estava no normal. A única coisa que eu tinha que fazer era aquilo. E foi o que eu fiz, e eu foquei nisso. E aí, este é um problema digerível para mim, entendeu? Ajudar uma pessoa a ter estrutura emocional para lidar com uma diversidade, para mim, eu tiro de letra, super fácil. E eu fiz isso. E dali a pouco chegou a outra treta, né? Que foi matricular o moleque na escola. Porque eu não sei se vocês sabem, mas por lei nenhuma escola pode negar a matrícula de uma criança portadora de necessidades especiais, mas na prática não é bem assim. Escola particular, não queria aceitar e tal. E daí o que eu fiz? Qual que foi a treta da vez? Encontrar um advogado e resolver o problema com a escola. Putz, daí resolvemos o problema com a escola. Dali a pouco o problema era
ele não comia mais nada. Chegou a um ponto que ele só tomava leite de soja de uma determinada marca e não comia mais nada. Se colocasse uma gotinha de qualquer outra coisa, ele percebia o gosto e não comia. E a gente teve que aprender a lidar com isso e encontrar uma maneira do moleque não ficar... Você percebe? E assim foi. Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Até que isso se tornou uma coisa normal. E hoje não é um problema. Hoje é parte da nossa rotina e está lindo. A gente se adaptou tão bem a essa situação. Por quê? Porque a gente digeriu, porque a gente desconstruiu. Não é evitar. Então você percebe que esse é um problema que não tem como se desviar? Diferente da formiga, né? A formiga é um obstáculo que não é seu, ele não é parte da sua vida. Isso não tem como se desviar. É isso e pronto, acabou. Então, vamos transformar isso em alguma coisa boa para nós. E a gente fez. E a família inteira se adequou. E quando você faz isso, você transforma isso num padrão. E não é um problema que você tem que resolver. E essa meditação pode parecer que é uma meditação para resolver problemas, né? Só que não. É uma meditação para te ajudar a observar o mundo de uma forma diferente, para que problemas não existam mais. E para mim hoje são pequenos desafios. Por exemplo, todos vocês que estavam lá no evento no domingo, vocês perceberam quantas coisas erradas aconteceram? Puta, teve umas 20, deu 20 coisas erradas, assim, muito errado. E dava problema, e aparecia, e o que a gente faz? Desconstrói, pá, resolve, acabou. E a maioria de vocês nem viu nada de errado. Mas imagina se eu entrasse na pilha de, oh meu Deus, agora fodeu, não sei o quê. Acabava o evento. Tem uma aluna minha, que é coach, e ela está virando palestrante e tal, ela me convidou para ir num curso dela, eu fui. Era um evento de um dia inteiro. Daí, antes das pessoas entrarem, deu um problema com o microfone dela, o headset, que ela queria ter o headset, microfoninho e tal, não funcionou, ela teve que usar o microfone de mão. Ela não conseguiu desconstruir esse problema, e esse problema assombrou ela o dia inteiro. E o curso inteiro foi extremamente prejudicado, porque ela não conseguiu passar por cima de um problema que era desse tamanho, e virou uma bola de neve enorme e tal. E daí tudo ela vai, porque o microfone não deu certo, porque eu não consigo fazer a dinâmica, fudeu o curso dela inteiro por causa de uma coisinha que você não digeriu, percebe? Então tudo aquilo que você não digere, tudo aquilo que você não desconstrói, vai ficar te assombrando e vai acabar afetando outras coisas. Isso é muito importante. É por isso que você tem que desconstruir. É por isso que não adianta você passar na força, porque se você passa na força, você não usa o material por onde aquele problema foi criado para te ajudar. Então você está perdendo com isso. Logo, essa não é uma meditação de resolver problemas, mas sim uma meditação de expansão de consciência. Para você conseguir, de uma vez por todas, perceber qual que é o padrão que se repete, desfazer o padrão e usar o que estava neste padrão a seu favor. Quando você faz esse processo do desconstruir, você aprende como que essas coisas são causadas. E aí, você ganha de brinde, de bônus, a possibilidade... Oi, sejam bem-vindos, tudo bom? A possibilidade de... Tem onde você... Ah, isso, senta aí. A possibilidade de evitar construir problemas aonde eles não existem. Porque é outra obra de arte do ser humano. Construir problema aonde não existe. O problema só existe na sua cabeça, louca, demente, surtada, e você cria um problema aonde não existe. É revoltante isso. Mas a gente faz isso o tempo todo, mas você precisa entender o padrão, tá? Se você não entender o padrão, você vai ser refém disso. Por exemplo, esse meu sobrinho que eu tô falando, ele é negro, né? Preto mesmo, cor de quixute. Lindo, moleque. Gente, ele anda só de sunguinha assim, né? E ele é igualzinho o Anderson Silva. Um moleque grande, forte, bonitão e tal. E eu e meu irmão, dois brancos, que nem duas velas, né? E a galera olha assim, né? E fala, é lógico que é adotado, né? E tem preconceito. E daí as pessoas criam um problema onde não existe. Porque todo mundo olha e fala, é óbvio que não é dessa família. Ai, que coisa ridícula. E cria treta onde não existe.
Daí, o moleque é autista, então assim, ele tem 6 anos, ele não fala, ele usa fralda e às vezes ele fica irritado em lugares públicos, tal, e daí ele chora, se joga no chão, tal. E desculpa, eu vou falar palavrão, tá? E um bando de filho da puta fica olhando e julgando, falando, nossa, o que é isso? Não tem educação essa criança? Mas ele não tem nenhuma aparência de ser autista. E a gente não vai ficar andando com a plaquinha, né? Autista aqui é... E daí gera problema onde não existe, percebe? E as pessoas olham torto, assim, como se a gente estivesse sendo negligente, sabe? Esses dias a gente estava almoçando na minha casa, e estava uma galera, assim, sentada à mesa e tal, e o meu filho virou e falou assim na mesa, falou assim, nossa, gente, e a minha esposa é morena, não sei se vocês já viram, né? Ela é bem mais escurinha que eu. E daí o Davi virou e falou assim, nossa pai, olha que legal, eu sou branco que nem você e o Pedrinho é preto que nem minha mãe. Até aí, tá lindo, né? Daí uma amiga minha, construindo o problema onde não existe, não, Davi, é todo mundo igual, viu? É tudo igual, não tem diferença. Como assim não tem diferença? Um é preto, outro é branco, é diferente, caralho. Mas tá tudo bem, né? Não tem problema ser diferente. Mas você percebe aonde que começa a criar problema onde não existe? E isso é o contrário da desconstrução do problema. Você começa a pegar um monte de coisa isolada num monte de lugar e você vai empilhando, transformando em paranoias que depois vai servir contra você para você se ferrar. E se a gente não se desapega dessa necessidade de construir problemas, a gente se ferra. E sabe por que a gente constrói problema? Porque de alguma forma parece que é bonito ter problema, né? As pessoas gostam, elas meio que competem para ver quem tem o pior problema. Eu nunca vi isso, mas tem gente que é assim, né? 2 pessoas conversando, né? Um cara fala, você não sabe, eu tô com uma úlcera. Daí o outro responde, mas a minha sangra, né? Tipo, e daí? Quer ver o que é pior, né? Você não sabe, a minha mulher me chifrou. Você não sabe, a minha me chifrou com o meu irmão, né? Pra quê? Vocês já perceberam que as pessoas ficam competindo para ver quem tem o pior problema? Quem está mais fudido, quem dormiu menos, quem está devendo mais dinheiro e tal? Porque lá no fundo da nossa mente parece que existe algum tipo de glória ou mérito para quem é mais sofrido. Então a gente tende a construir problemas, empilhar vários problemas e não tem a... Tocou um celular? Não tocou? A impressão minha? Tocou. Bom. Tocou na 4ª dimensão só. E as pessoas não querem desconstruir o problema. Você precisa perceber o quão apegado você está aos seus problemas. Isso é importantíssimo. Porque essa ferramenta que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela super funciona. Ela é uma programação, é um passo a passo de como é que você vai fazer para desconstruir problemas. Agora, o que poderia te atrapalhar de desconstruir problemas? Você está apegado ao seu problema e achar que ele é lindo e você não quer se desapegar dele, né? Ai, linda, obrigado. Entende o que eu estou falando? Então, sim, tem alguns passos que são importantes. Primeiro, é perceber que o problema existe. Segundo, é você ter a dimensão do quanto que ele te afeta, sem preconceito, sem julgamento. Eu fiz um post hoje porque eu estava pensando nisso, né? De que você, às vezes, tudo parece perfeito, tudo parece encaixado na sua vida, mas você não se sente pertencendo mesmo assim, e daí você tem culpa de querer mudar, porque supostamente sua vida é perfeita, né? Então tem gente que é linda, saudável, rica e não é feliz, e daí ela se sente culpada por não ser feliz, né? Mas porra, vai se fuder, se ela não é feliz, ela tem que mudar, não é porque parece que está perfeito que ela tem que aguentar isso, percebe? Então você tem que identificar que é problema para você, ou seja, aceitar sem julgamento e começar a desconstruir. E desconstruir é um micro pedacinho de cada vez. Não adianta querer fazer força. Se você estiver fazendo força, está errado. Você não vai conseguir. A vida é para ser boa, tem que ser gostoso, tem que ser um passinho de cada vez. E você só precisa resolver o problema que está ali imediatamente na sua frente.
Porque os outros 50 passos que vêm depois, talvez não precisem ser resolvidos, né? A Mônica, por exemplo, está lá com os esparadrapo na porta do carro. Ela podia ter perdido o sono pensando, nossa, da onde que eu vou tirar dinheiro para arrumar e eu não tenho, não sei se tem ou se não tem, tá? Ela podia estar sofrendo por isso e no dia seguinte o carro dela ser roubado. Aí acabou, ela não tem mais aquele problema, percebe? Então você sofreu por um problema que na verdade não precisava ter sofrido. Agora, eu não posso não deixar claro o bastante o quanto que fingir que o problema não existe não funciona. Então você tem que saber que o problema existe, você tem que pensar o que eu posso fazer para resolver agora, o que é o meu próximo passo, o que está no meu alcance aqui e fazer, né? Fingir que não existe não vai resolver. Perceba, se ambos os isquios, os ossinhos do bumbum, estão firmemente apoiados no solo, balança assim e vê se você sente os dois. Você tem que estar retinho. Alinha sua coluna. Faz uma inspiração profunda. Fecha os olhos. Relaxa os ombros. Descontrai os músculos da face. Vai respirando lenta e profundamente. Permita que uma sensação de serenidade te guie ao longo dessa prática. Se desapegue da necessidade de entendimento e raciocínio e simplesmente esteja presente no aqui e no agora. Sinta o seu coração batendo forte e sereno. E imagine que você está andando por uma estrada, de preferência uma estrada na zona rural. Perceba que ao longo dessa caminhada você está feliz e contente, sereno. Perceba que a temperatura é agradável e você tem certeza absoluta que está caminhando em direção ao seu destino perfeito. Perceba a sensação de cada passo. E visualize que à sua frente surge um muro de tijolos. E você lentamente vai se aproximando dele. E identifique nesse muro qual é o problema que mais te impede de chegar ao seu destino hoje. Sem julgamento, simplesmente acolha o que vier, tendo a certeza que isso não é bom nem ruim. Simplesmente é. Tenha plena certeza que você é capaz de desconstruir esse problema, transformando esse muro enorme em pequenos tijolos. Imagine que você está levantando o seu braço direito, pegando um tijolinho, tirando ele do muro e repousando do seu lado direito. Perceba qual a memória, a sensação ou pensamento que paira na sua cabeça. Inspirando profundamente, imagine que você está levantando o seu braço esquerdo. Pegue mais um tijolinho e repouse do seu lado esquerdo. Mais uma vez, levante o seu braço direito. Desconstrua mais um pedacinho. Perceba que metade do muro já se foi. Levante o seu braço direito.
E essa limpeza é absolutamente profunda. Pela última vez, levante o seu braço esquerdo. E sinta o que aparece no seu coração. Pela última vez, levante o seu braço direito. E perceba que, como num passe de mágica, o muro se abriu. E mais uma vez o seu caminho está livre e desimpedido. E que você ganhou a consciência de todos os elementos pelos quais esse problema se construiu. Lentamente continua a sua jornada, caminhando. E perceba a sensação de alegria e bem-estar que isso te traz. A sensação de vitória e a certeza que nenhum problema é grande demais. Apenas é necessário que ele seja desconstruído, te permitindo retornar à sua caminhada. Perceba como é gratificante esse movimento. Inspire bem profundamente e grave essa sensação em cada molécula do seu corpo. Lentamente permita que essa imagem vá desaparecendo. Traga toda a sua atenção ao seu coração. Sinta o seu coração se enchendo de amor e gratidão. Sinta-se verdadeiramente grato por ter se permitido participar dessa prática. Sinta-se grato a todas as pessoas que de forma direta ou indireta contribuíram para a sua presença aqui neste local. Sinta-se grato a esse espaço cheio de luz que nos acolhe, permitindo essa prática. Sinta-se grato a todo o universo, em sua infindável beleza, que lhe presenteou com a sua vida. Ainda com os olhos fechados, faça uma inspiração bem profunda e vá retornando de meditação, trazendo consigo a sensação de paz e bem-estar, tendo a certeza que esta mora dentro de você e poderá ser acessada sempre que assim você desejar. Bem lentamente, vá movendo os dedos das mãos e dos pés, movendo a língua dentro da sua boca, gentilmente girando a sua cabeça uma vez para cada lado, devagarzinho vai se espreguiçando, fazendo movimentos instintivos com o corpo. No seu tempo vai abrindo os olhos.
E essa é a meditação que eu sugiro que vocês façam ao longo dos próximos 7 dias. É importantíssimo que sejam 7 dias consecutivos. Se você fizer 5 dias, pular um e fizer mais 5, não funciona. Tem que ser 7 dias consecutivos. Se você já pratica outras meditações, se você já faz mais do que 5 minutos, você vai fazer a sua prática de escolha, seja ela qual for, meditação da prosperidade, da bolha, da cura, do perdão, dos 4 elementos, qualquer uma que você quiser, e no final você vai fazer essa. Quanto mais profundo tiver o seu estado de meditação, mais fácil será você entrar no seu subconsciente para desconstruir o problema. O problema não é desconstruído na razão, não é na lógica. Então, enquanto você estiver pensando em coisas óbvias, saiba que você ainda não atingiu o ponto máximo da meditação. O que acontece é muito interessante, porque são ideias disruptivas que aparecem. São coisas que brotam e você fala, o que tem isso a ver? E aí que está o X da questão.